Extraordinária Vida, bem-vindo a mais um episódio do Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. E hoje é um dia diferente. Eu não tenho aqui uma mulher extraordinária, eu tenho 3 mulheres extraordinárias que vão compartilhar momentos da vida, desafios, dificuldades, vitórias. Mas antes de chamar essas mulheres, eu quero te convidar. Quero falar com você sobre o Viva o Extraordinário, o maior evento de saúde mental do Mato Grosso, exclusivo para você que é mulher. 8 horas que restauram 10 anos que você perdeu. Como assim, Grace? Isso mesmo, aquele sonho que tem 10 anos que está lá na gaveta. Aquele projeto que você deixou esquecido, é esse mesmo que você vai resgatar no Viva Extraordinário. 25 de outubro, das 9 às 19 horas, na FATEC Senai, em Cuiabá. Olha só o que vai rolar lá. Painéis com o Dr. Alberto Bicudo, Luana Frick, Beatriz Brinilha, Bruna Guetti. Olha só, que mais? Painel com empresários, Guilherme e a Grazi, lá da Senhorita Executiva, Rosana Alvarenga, Priscila Guimarães e muito mais. Então, vai lá, acessa o Grace Dutra e já compra o seu ingresso. Não deixa para a última hora. Sabe por quê? Senão você vai ficar de fora. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, Canal AgroPlus, Dutra Consultoria, Yuri Monteiro, Trael, Sodier Doces, Gelato Borelli, Senhorita Executiva, ABRH MT, Cepa Estúdio, Energy, HKMT, Clube Mulher Potência, Negócio Delas, Fatec Senai, Nanda Lajarinha, nossa produtora, Torezan Lab, Elevare e Dudu Reis. Então agora eu vou apresentar para você essas mulheres maravilhosas. Primeiro, Nayana, Kate, bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, cumprimentar o pessoal que está assistindo, as colegas que estão aqui. É um prazer estar participando aqui do Pode Mentalizar. Lúcia. Oi, boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, do Pode Mentalizar. E assim, eu estava ansiosa, né, não vi a hora mesmo de estar aqui. Muito obrigada pela grande oportunidade, Lu. Gratidão, Márcia. Então, ótima noite, eu sou a Márcia Noronha, estou muito feliz de estar aqui nessa noite também, poder compartilhar nossas vivências aqui com nossas colegas, com a Grace Dutra, maravilhosa. Isso aí, gente. Nayana, conta pra gente o que você faz, qual é o seu maior desafio? Eu sou jornalista, tenho 32 anos, nasci e cresci aqui em Cuiabá, mas já rodei um pouquinho a trabalho também, já morei em Goiânia, já morei no interior do estado, trabalhando. Atualmente eu estou apresentando um programa de rádio, programa Tribuna, na Rádio Vila Real FM, e também sou repórter e apresentadora na TV Vila Real, que é afiliada à Record, aqui em Cuiabá, né? Eu acho que o maior desafio hoje do jornalista é a gente tentar não absorver tudo que a gente vê, né? Muitas notícias ruins aqui em Mato Grosso, principalmente para a mulher, né? Infelizmente é um estado muito violento para nós mulheres. E eu acho que hoje é o meu maior desafio, lidar com notícias ruins e tentar não absorver isso. Não deixar ficar daquela forma pesada a ponto de você não conseguir exercer o seu trabalho. Tem sido, assim, o maior desafio, por isso sempre busco cuidar da saúde mental, porque senão a gente não consegue trabalhar. Já tive episódios que já tive que ficar afastada do trabalho, lá no início da carreira, e isso serviu de aprendizado, né? Então hoje eu faço acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, porque eu vejo que é uma necessidade muito grande. Exatamente. Eu ia perguntar para você, no seu meio, as pessoas ainda acham que é bobeira, que é frescura, tabu, essa coisa de saúde mental, tem muita piadinha, como que é isso aí? Então, pelo fato da gente falar muito sobre isso em entrevistas, né, receber profissionais, eu vejo que no meio dos colegas são poucos que tratam isso ainda como um tabu. Mas eu vejo que tem uma certa resistência da pessoa admitir que precisa de ajuda. Exatamente. Isso aconteceu até comigo recentemente, porque no passado já fiz tratamento para depressão e ansiedade, aí eu vi que tava chegando no meu limite e tentando, falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, e quando eu fui
no psiquiatra ele falou: "Olha, você deveria ter me procurado antes". E a gente fica naquela resistência de: "Ah, não, tá tudo bem, é só um dia ruim, vai passar". Eu percebo que é mais isso no meio da comunicação, no meio que eu convivo, e não aquela questão do preconceito, é mais Uhum. aquela questão de, às vezes, até sentir vergonha de falar que eu Sim. não, eu preciso de ajuda, porque a gente trabalha com o público e também não é toda pessoa que se sente bem quando você chega num consultório e já te conhecem. Uhum. Porque é diferente você ir num ortopedista, até nós mulheres ir no ginecologista, do que você chegar no psiquiatra e ele, querendo ou não, já saber um pouco da sua vida porque te acompanha no trabalho. Isso mesmo. Gera esse sentimento, né. Sim, é um pouco estranho, assim, você chegar e a pessoa: "Ah, eu te conheço", já "Ué, saber já te seu nome. vi, É, já gera te vi". um pouco, assim, de estranheza, mas Aham. eu percebo que é muito isso, assim, no meu e também é muito grande a quantidade de colegas que, às vezes, precisam se afastar do trabalho para cuidar da saúde mental. Nós tivemos casos aqui em Cuiabá de colegas que tiveram que fazer transição de carreira, porque já não conseguia mais, assim, conciliar com o vídeo, às vezes vai trabalhar nos bastidores, porque é uma carga pesada. A gente Sim, eu recebe imagino. muitas vezes muitas críticas, né? E a Uhum. gente tem que estar ali apto a lidar com tudo isso, porque você coloca seu rosto ali, a sua voz, e às vezes eu tô entrando na casa de alguém que adora o meu trabalho e outra pessoa que odeia e tem que Tem lidar que com lidar. isso, entendeu? Com as É. críticas e com as redes sociais hoje em dia. O pessoal não poupa não, eles falam mesmo o que querem É. falar e a gente tem que tentar não pegar aquilo pra gente, porque não é Uhum. porque o fulano ou o ciclano não gosta de você que significa que você é um péssimo profissional, né. É Exatamente. só a opinião Opinião dele e a gente tem dele. que respeitar, saber lidar. Isso mesmo. E você, Lúcia? Como é seu trabalho? Qual é o seu maior desafio? Na onde você trabalha, na empresa, você percebe que há uma abertura para essa questão emocional? Como que é isso para você hoje? Então, dentro do meu trabalho, eu vejo que é assim, uma resistência muito grande, né? Porque eu Uhum. trabalho numa empresa de ar-condicionado para caminhão, né? A Saldanha ar-condicionado. E assim, querendo ou não, lidar com motorista, lidar com homens, assim, né? E homens ainda não são todos que têm uma mente aberta, que têm uma mente que pelo menos tenta entender um pouco mais, né? Eles são mais fechados e assim, é uma coisa que eles nem querem saber. Eu tiro pro meu esposo, né? Meu esposo, ele precisou fazer um acompanhamento com psiquiatra, mas psicólogo ele não, sabe, ele não, Uhum. né, acha que não vale a pena, né, digamos assim. Uhum. Então é uma resistência muito grande, né, a empresa que eu trabalho há essa resistência ainda, né. Então, eu vejo assim que precisa muito, porque quando a gente lidar com, né, com homens funcionários, e lá também tem uma parte de mulher, mas mesmo as mulheres também, elas são mais fechadas, assim, sabe. Uhum. Elas não dão abertura para uma conversa assim, né. Mas, eu assim, eu me sinto assim, eh, eu tenho gratidão muito por trabalhar lá, por Sim. compartilhar o ambiente Uhum. lá, né, então eu vejo assim com a minha postura, né, eu soube disso, com a minha postura, com a minha forma de ver a vida, encarar a vida, então também consigo deixar o ambiente um pouco mais leve, né. Então eu Sim, acho, assim, que eu faço um diferencial também no ambiente com a minha postura, né, e com o jeito que eu tento, digamos assim, fazer o meu trabalho e até conversar, né. Então, eu acho, assim, que é uma grande oportunidade, às vezes, assim, a gente, eh, participar desses ambientes que tem um pouco mais de resistência, onde a gente também pode primeiro se moldar, né, e uhum, ver que a gente realmente consegue um pouquinho que a gente sabe, né, a gente consegue contribuir. exatamente. É um pouco também cultural, né, porque Uhum. existe muito a crença de que, homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem não pode isso, homem não pode aquilo, homem tem que ser durão, né. Então isso é transgeracional, É. vem de geração em geração, mas chega num ponto que essa geração está doente. Homens e mulheres estão doentes. Uhum. As mulheres falam mais. Então, a gente acaba tendo mais notícia de mulheres que vão. O índice de tratamento é maior em mulher, por quê? Porque o homem procura menos. Só que o Uhum. índice de suicídio é muito maior entre homens. Sim. Porque ele não busca ajuda, ele quer resolver tudo sozinho, É. chega num ponto que ele não dá conta e acha que não tem mais saída. Então, você vê que são
São olhares diferentes, né? Dessa mesma moeda aí, né? Verdade. E mesmo entre as mulheres, algumas não buscam, mas as mulheres ainda buscam muito mais do que os homens, né? Essa ajuda, esse se permitir, E as né? mulheres também têm, assim, essa facilidade um pouco mais de se abrir com outra, né? Com uma Exatamente. amiga, com, Conversar, né? Aham. E o homem não, ele já É. guarda pra ele, ponto. Ele acha que é uma fraqueza essa abertura, né? De contar o que sente, o que passou, então de compartilhar algum problema. E as mulheres não, a gente já tem essa facilidade, né? Mais aflorada do que o homem. Isso mesmo. E isso contribui também, né? Pra gente fazer essa cura, né? Interior. Porque Totalmente. eu acho assim, que quando realmente a gente olha pra gente, né? Como quando participei da mentoria, né? Quando a gente olha pra gente e assim vê realmente as feridas e quer, né? Quer curar essas feridas, Uhum. o ambiente da gente também fica diferente, porque a gente consegue transmitir algo diferente também, né? Que existe essa cura que precisa ser feita, né? Eu vejo na minha casa, assim, meu esposo, ele tem ansiedade, né? Então, assim, é muita ansiedade que ele tem. E, assim, com o meu jeito, né? Com a forma que eu, às vezes, lidou com certas situações, eu meio que vou mudando o ambiente, né? Claro. E quando eu conheci ele, assim, era um ambiente muito pesado mesmo, assim, sabe? A minha casa, eu comecei a introduzir pedras, essas coisas, assim, que realmente né, muda o ambiente, né? Traz leveza para o ambiente, né? Então, no começo, algumas pessoas começaram a fazer piadinhas, né, tal, mas eu não deixei me abalar e continuo, porque eu entendo que é uma ajuda, né? Que eu só contribuo, né? Eu não realmente não me importo com que as pessoas falem desse jeito, né? Contando que eu vejo essa mudança no ambiente. Isso mesmo. E você, Márcia, fala pra gente do seu trabalho, seu maior desafio. Tem pouco tempo que você está em Cuiabá, né? Conta pra Sim. gente como é aí o seu trabalho. Então, tá com 3 anos que eu cheguei aqui em Cuiabá, eu já vim com o objetivo de empreender. Eu já empreendia lá na minha cidade antes, com semijoias, só que era mais no online, comecei pela pandemia. E surgiu a oportunidade da gente vir embora aqui para Cuiabá, trazer os filhos também para estudar, porque eu sou do interior, né? E lá não tinha faculdade que ele queria cursar, e daí a gente resolveu, coloquei diante de Deus, eu sou evangélica, coloquei diante de Deus, e o Senhor, eu vi que ele foi abrindo as portas, né? O caminhar, e foi as portas se abrindo, e a gente conseguiu chegar. E eu coloquei, né, o sonho de realizar, ter minha loja de semijoias, de poder assim, ter um ponto físico para me poder atender minha cliente ali com mais, né, com mais leveza, né, a gente falando de ambiente, né, organizar o ambiente para receber a minha cliente com carinho, com aquele jeitinho que só a gente, né, sabe, nós mulheres. Então, assim, a minha dificuldade é poder estar equilibrando os pratos, né, tendo aquele jogo de cintura, até porque eu ainda não tenho funcionária. Eu contrato quando a gente tem fluxo de movimento, final de ano, Dia das Mães, aí eu contrato ali freelance, meu esposo me ajuda, meus filhos me ajudam, eu coloco a minha família para me ajudar. Sim. Então, eu vejo que está fluindo, que estamos vendo os pequenos frutos já surgindo. E assim, essa questão, né, falando um pouco dessa vivência também no mercado de trabalho, a gente que trabalha com público, sempre chega aquela mulher, de vez em quando, é incrível, né? Chega uma mulher que ela tá com a autoestima baixa, né, que ela quer ali até mesmo não só comprar, conversar, desabafar, né, falar um pouco da sua vida. E quando eu abri a loja, né, eu falei com Deus, eu tenho um propósito de servir as mulheres que entrar aqui nessa loja. Não só de ajudar ela a elevar a sua beleza, a sua autoestima, mas também de falar com ela, de poder fazer uma oração com ela, de poder aconselhar ela. E realmente, Deus manda essas mulheres, sabe? Acontece assim, que parece assim que Deus promove aquele momento. Vai chegar uma pessoa na loja tal hora e nesse horário vai ficar você e ela e não vai chegar Só mais essa ninguém. pessoa, né? É incrível, sabe? E aí a gente conversa, eu a aconselho e ela sai dali mais leve, ela sai dali com uma vida assim, a gente já percebe, né, na fisionomia dela que ela já tá mais leve, só por ela desabafar, falar algo que ela tá sentindo, que ela tá passando, né? Aí eu aconselho, vai, procura ali um. Vamos fazer isso não, sério? Acho que não é aqui, não.
É lá fora. Alguma empresa aí. Não é de incêndio, não. Falando de sim. Não, foi algum alarme de porta. Pode continuar. Então, eu aconselho ela a procurar uma psicóloga, fazer um Sim. tratamento, tal. Tem pessoas que Uhum. chegam lá, mulheres se divorciando do marido, passando aquela dificuldade, e a gente, com todo jeitinho, também acolhe Uhum. aquela mulher no nosso espaço, na nossa loja. E você tá expandindo, né? Começou com semijoia, Sim, depois você já trouxe sim, sapatos, sim, agora já sim, tem roupa, já tem perfume, já sim. tem várias coisas lá, né? Sim, Crescendo, isso mesmo. assim, eu tenho tentado, assim, ajudar aquela mulher que chega na loja e muitas das vezes ela quer um acessório, mas se ela puder encontrar ali também um sapato para agregar ali no look, para, né, compor seu look, se ela encontrar ali um vestido, então ela já vai sair dali com seu look pronto, né? Exatamente. Visão de empreendedora, né? Visão de Já empreendedora. Isso agregou aí. tudo, Já né? agregou tudo ali, Para mim exatamente. poder servir a meus Aham. clientes, né, da melhor maneira e No que ela seu possa servir, né? encontrar ali aquilo que ela estava Uhum. procurando. Que legal. Nayana, e para você, sim, hoje, você olhar para você lá atrás, a Nayana, vamos colocar isso, é bem jovem, né? Mas de 10 anos atrás. Nossa, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu terminei a faculdade de jornalismo com 21. Uhum. Eu tenho hoje 32. Eu morava em Goiânia e eu jamais imaginava, assim, progredir tanto em tão pouco tempo na minha carreira. Uhum. Porque eu, assim, eu nunca sonhei em estar onde eu estou, até porque eu não achava que teria oportunidade disso, né? Eu vim de uma família muito humilde. Eu tenho 2 irmãos, eu fui a única que fiz faculdade. Os meus pais não fizeram faculdade, então a gente acha que não vai conseguir, ou Uhum. às vezes a gente nem chega a sonhar, né? Porque vive num meio assim tão Para não se frustrar. tão humilde. E eu terminei a faculdade e fui para Goiânia. Apresentei meu TCC de manhã e à tarde eu estava no aeroporto indo para Goiânia. E eu fiquei 2 anos morando lá. Só que sempre que eu me propus a fazer algo, eu queria fazer bem feito e Uhum. também estar entre os melhores. E é, há 10 anos atrás, a televisão ainda tinha muito status, né? Hoje em dia, qualquer pessoa consegue ser conhecida através da Uhum. internet e a televisão ainda tinha muito isso. Então, na minha área, tinha todo aquele glamour, ainda tem um pouco, mas eu, naquela ânsia, sonho, né, tinha acabado de sair da faculdade, eu falei, quero trabalhar em televisão. E surgiu a oportunidade para voltar para Mato Grosso, para ir para Tangará da Serra. Em Goiânia eu cheguei a fazer teste, recebi o convite para ir para o interior do estado, mas eu não estava ainda nem 100% na capital. Eu falei, eu vou deixar a capital aqui para ir para o interior de um estado que eu não conheço. Aí eu decidi voltar para Mato Grosso, fiquei em Tangará da Serra, trabalhei 3 anos lá. Só que já chegou num ponto que eu falei, olha, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui. Uhum. E também o fato de ficar lá e cá, eu não me adaptei muito à cidade, ficava longe da minha família, dos meus amigos. E aconteceu um acidente de trânsito comigo, né? Vindo na rodovia, e minha mãe falou: Ó, eu acho que tá na hora de você repensar e voltar pra Cuiabá. Uhum. E foi quando eu procurei o grupo que eu tô hoje, porque lá foi a minha primeira oportunidade no jornalismo quando eu era estagiária. E saí com portas abertas, né? E aí Uhum. voltei pra cá, inicialmente para trabalhar só em TV. No segundo mês, eu já comecei a trabalhar na Rádio Vila Real. Eu era repórter do programa que hoje eu apresento. Então, eu fiz reportagem, passei para produção. E quando a colega que apresentava foi para outra emissora, eu, assim, assumi a apresentação. Mas inicialmente foram 3 meses, né? O diretor falou: Olha, vou testar você em 3 meses, vamos ver como vai ser. E para mim foi um desafio muito grande, porque quando eu comecei, a minha primeira oportunidade em televisão, no vídeo mesmo, eu tinha 23 anos. Eu tinha um rosto de menina, uma voz de menina ainda, e todo mundo criticava, né? Porque não tá pronta, isso e aquilo. E pra mim, eu meio que acabei pegando isso, né? E aí eu falei, caramba, me chamaram pra trabalhar no rádio, sendo que na outra emissora que eu tava, sempre criticavam a minha voz. E quando surgiu a oportunidade de apresentar o Tribuna,
que inclusive é um programa líder de audiência. Eu competi a audiência com pessoas que eu trabalhei no início e a gente, assim, conseguia no Ibope. A gente só perde para um programa de rádio que é FM, que não tem como você competir com música, né? Só notícia ruim. Você competir com música, né? Quem que vai querer ouvir notícia ruim ao invés de música? Então, assim, hoje passa assim, um filme na minha cabeça de ver as pessoas que eu já trabalhei, os nãos que eu já recebi e estar onde eu estou. Eu sou muito grata. Sei que, assim, tenho muito que ainda aprender, mas eu sempre também soube, e isso é uma coisa que os colegas sempre falam, você sempre soube se impor, né? Porque não é porque você é mulher, porque você é mais nova, porque veio de uma família humilde, que você não tem que se impor, não tem que saber o seu lugar. É claro, com educação, com respeito. Eu acho que isso também fez eu estar onde eu estou hoje, porque sempre que surgia uma oportunidade, eu me colocava ali à disposição, tanto que quando essa colega, eu falo colega porque a gente era colega de trabalho, hoje ela é uma das minhas melhores amigas, e ela falou, Nai, você é a única pessoa que eu vejo, assim, que pode ser que assuma o meu lugar aqui. Eu falei, olha, se o chefe quiser, eu tenho vontade, mas eu também não quero que pareça algo que assim, quero puxar o seu tapete. Ela, não, eu tô indo para uma outra oportunidade, então assim, vai ter que ser alguém. Então você vai, sobe até ele, se coloca à disposição, porque a minha decisão eu já tomei. E aí a empresa fez contraproposta para ela, mas ela já tinha tomado a decisão dela. Então, passa um filme, eu vendo a Nayana de 10 anos atrás e a Nayana de hoje. Hoje eu já consigo pensar na Nayana daqui 10 anos. Há 10 anos atrás eu não pensava nisso. Então, hoje o meu ritmo de trabalho é bastante corrido, é agitado. Daqui a 10 anos eu não quero estar nesse ritmo, nessa correria toda. Então hoje eu penso em trabalhar bastante, abrir portas para daqui 10 anos eu conseguir desacelerar um pouco, ter uma rotina mais tranquila, né? Só que eu gosto muito do que eu faço, então quando você gosta do que você faz, assim, Não tem sofrimento, não né? tem, não tem assim, sofrimento, né? Você faz com amor, com prazer, mas eu quero conseguir diminuir um pouco o ritmo de trabalho daqui a alguns anos. Mas e aí, se você olhar para ela hoje, o que você fala para ela? Nossa, pra Nayana de 10 anos atrás, eu falaria: olha, seja menos ansiosa, porque as coisas vão dar certo. Já deu Vão dar certo. certo, vão dar certo. Seja menos ansiosa, não queira atropelar as coisas. Inclusive, a Luzimar, que já participou desse podcast, eu trabalhei com ela na TV Centro-América. E um dia a gente teve uma conversa, né? Eu estava no interior e ela aqui. Ela apresentava o Bom Dia Mato Grosso. E quando você tá numa cidade do interior, você quer aparecer no estado inteiro, né? E eu queria muito, porque minha família estava aqui em Cuiabá, era a forma deles verem o meu trabalho. E aí eu vim fazer um intercâmbio aqui em Cuiabá, passei uma semana, e aí acompanhei o Bom Dia Mato Grosso, começava às 5 e ia até às 7, acompanhei a Luzimar ali. E aí terminou o jornal, ela tomou o café dela, ela me chamou pra gente conversar, porque eu ainda não estava apta a fazer links, que são as participações ao vivo, né, do repórter, pro Bom Dia Mato Grosso, porque eu era muito insegura no vídeo, né? E aí ela falou, Nayana, eu vejo você é tão nova, eu comecei nova, ela falou, eu me vejo em você. Eu queria tudo pra ontem. E aí ela falou, olha, eu deixar você um pouco sem participar do Bom Dia Mato Grosso ao vivo não significa que você seja uma profissional ruim. Eu tô te preservando pra te colocar quando você estiver pronta, porque eu não quero que tenham erros, eu não quero que você entre na casa da pessoa insegura, porque o telespectador percebe. E eu vi aquilo da Luzimar, que é uma profissional excelente, né? Hoje ela já não está mais em televisão, no jornalismo, mas ouvi aquilo dela, eu falei, se ela que tá onde tá me falando isso, então eu tenho que ter mais paciência, e foi realmente. Depois daquilo ali, voltei para Tangará e aí fiz mais participações ao vivo no jornal local. E aí quando eu entrei para fazer, foi assim, tudo mais tranquilo. Eu já conseguia fazer com mais tranquilidade. Isso me deu mais segurança para fazer participações ao vivo em rede nacional. E hoje, ao vivo é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu prefiro fazer um ao vivo, contar uma história do que tá acontecendo, do que às vezes sentar, ter que escrever off, depois gravar. Então, assim, aquilo ali, o que ela me falou, eu sempre
Lembro porque foi algo que me ensinou muito. Eu admiro muito a Luzmar, ela é uma excelente profissional e me ensinou bastante no período que a gente trabalhou, assim, junto. Que legal. Muito bom, né? E você, Lúcia, se você encontrasse a sua Lúcia de 10 anos atrás, o que você falaria para ela hoje? Nossa, hoje eu tenho 46, né? Então é uma jornada muito grande, né? Mas eu, assim, eu acho que abraçaria ela muito, assim, sabe? Abraçaria ela e, assim, falaria para ela, assim, só não desiste, né? Porque foi uma jornada um pouco de sofrimento, né? Porque eu fui abandonada grávida, né? Criei 3 filhas sozinha, né? Então, assim, foi uma jornada, assim, bastante sofrida, porém de muito aprendizado, porque eu me tornei a pessoa que eu me tornei, né, por conta que eu tenho a minha mãe, né, e por conta que, assim, o budismo também me ajudou bastante, por conta que hoje eu entendo que foi um aprendizado, eu precisava passar por aquilo lá, né, mas eu acho que eu abraçaria ela muito forte e falar: "Não desista, não desista, porque vai dar tudo certo", né. Legal, né? Hoje eu tenho, assim, eu sou grata pela pessoa que eu me tornei, pela pessoa que eu sou, assim, sabe. Eu só tenho gratidão mesmo, assim, pelas pessoas que estão ao meu redor e, assim, que compartilharam essa jornada comigo, que foi minhas filhas, né, minha mãe, né, hoje meu esposo, assim, que me apoia. Eu só falaria isso pra ela: "Não desista, não desista". Que deu certo, né? E você, Márcia, o que você falaria para sua Márcia aí de 10 anos atrás? Eu abraçaria também, né, minha Márcia. E eu falava para ela: "Que bom que você pôde esperar, teve paciência de esperar as coisas para você fazer no momento certo da sua vida, não atropelar. Que bom que você teve essa paciência de esperar, Márcia". Que legal. E essa Márcia lá de 10 anos atrás, olhando para você hoje, como ela se sente? Eu acho que ela se sente orgulhosa, Uhum. De sabe. quem você está se tornando a cada Sim, dia. sim. Porque eu me casei muito jovem, né, tinha 18 anos de idade. Na verdade eu nem tinha 18, eu tinha 17. Aí logo engravidei e fui cuidar dos filhos, da família, da casa, e sempre tendo uma fonte de renda extra através das minhas vendas, né, que eu sempre gostei de trabalhar com vendas, vendendo cosméticos, né, lingerie. Então, assim, eu não quis, fazer o que muitas fazem hoje, né, deixar os filhos de lado, muitas das vezes, e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Eu não quis fazer isso. Eu não. Eu vou cuidar dos meus filhos, vou priorizar esse tempo, porque eu sei que eles vão crescer. Quando eles crescer no momento certo, eu vou correr atrás do meu espaço no mercado de trabalho, vou realizar o meu sonho, que eu sempre tive o sonho, né, de Uhum. empreender, de botar o meu próprio negócio no meu espaço, no meu estabelecimento. Uhum. E eu pude esperar o tempo certo, sabe. Eu até me emociono, Uhum. porque hoje eu olho para os meus filhos bem criados, jovens, sabe o que querem, sabe, assim, com caráter transformado, Seguros, né? seguro de si. Por quê? Porque eu soube esperar, né, cuidar deles no momento que eles mais precisavam de mim, da mãe ao lado, né, junto com o pai, para dar aquela base para eles. Uhum. Então hoje meus filhos, eles não podem falar: eu fui filhos de eu fui órfão de pais vivos", que eu já escutei muitos que Sim. falam isso, né. Uhum. E eu me sinto até privilegiada, porque Sim. eu conquistei, o meu espaço primeiro em casa, com os meus filhos, né, ali criando e cuidando eles com toda dedicação e carinho. Exatamente. Muitas mulheres não têm essa oportunidade, não têm condição de fazer isso, né? Óbvio que quando você tem um ambiente familiar que é favorável, você tem sim um companheiro que vai suprir e tá tudo bem para você fazer Sim, dessa forma, tá ok. Porque o principal é você estar bem, porque não adianta, isso. muitas mulheres não podem trabalhar, não têm com quem deixar os filhos, mas estão frustradas. Sim, Às vezes são humilhadas, sim, dependem totalmente de um marido que não é
conivente com elas, que humilha, que fala um monte de coisas, né? Verdade. Então você faz parte da minoria, sim. Você tem que agradecer muito por ter podido fazer dessa forma, né? Sim, Estar ali com os filhos e ainda poder empreender da forma que podia naquele isso, momento. Não era uma loja física, exatamente. mas continuou, né? Tendo o seu dinheiro ali da maneira que você conseguia. Sim, É a minoria. sim, É a minoria, porque hoje a gente vive uma sociedade onde as mulheres estão assoberbadas, Sim. cansadas, sobrecarregadas, né? E os filhos estão ficando, sim, largados ao mundo, às drogas, ao bullying, a um monte de doenças, né? A partir de 3 anos, as crianças já estão com depressão, com ansiedade, sendo medicadas, 4 anos, 5 anos, a criança nasce com 3, 4 meses de vida, já estão em hotelzinho. Então, é diferente, né? É diferente, você faz parte mesmo da minoria ali. Parabéns para você que conseguiu, amém. né? Parabéns, porque não é fácil. Eu vejo que eu sempre trabalhei e é bom trabalhar, mas a mãe que trabalha, ela sempre vai ter uma culpa, né? Ela leva aquilo ali, ai meu Deus, deixar meu filho. Tinha época que eu trabalhava, saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa 9 da noite. Os filhos ficavam assim com a babá e tudo, mas realmente, hoje eu falo, foi necessário, tinha que passar por aquilo, né? Mas não é assim a melhor coisa, não. Né? E mais muitas mulheres também que eu conheço que não puderam trabalhar também são frustradas, porque não conseguiram resolver aqui dentro delas essa questão. Se sentem diminuídas ou são diminuídas, né, pelo companheiro. Ah, você não faz nada, você fica o dia inteiro dentro de casa, você isso, você aquilo, né? Muitas humilhações, Sim, muitas coisas. Então, você conseguir equilibrar isso sim, é algo que realmente a minoria consegue fazer, né? sim, sim. Sou Maravilhoso. muito feliz, sim, por conta disso também. Meu esposo sempre foi um bom companheiro que soube Uhum. também compreender, né? Claro que faltava algo, mas não o básico sempre teve. Então, o que eu fazia para me ter aquele algo que eu não queria pedir para o esposo para não pesar no orçamento, eu ia fazer minhas vendas para me ter uma renda extra, para me Uhum. poder comprar algo para mim, para me poder ir no salão arrumar minha unha, para me poder comprar um shampoo, comprar uma lingerie nova. Eu me virava, mas quando eu deixava eles na escola, a partir dali eu ia na casa das minhas clientes, oferecer minhas peças, minhas lingerie, e Deus foi abençoando, graças a Sim, Deus. exatamente. Quando a gente coloca Deus, né, na vida, os caminhos se abrem, as coisas vão acontecendo, né? Sim, Então, tem que ter essa parte, né, nossa, espiritual, ter consciência de que você é um ser espiritual, energético, né, num corpo sim, de carne, que você tem que estar conectado com a sua essência, né? É muito importante. E parece que quando a gente não tá bem, nada fica Nada bem, né? flui, nada sim, flui. A gente conversando, né? A nossa maior missão é ser feliz. sim, Né? A maior missão é ser feliz. Não é ter dinheiro, porque se fosse dinheiro, os multimilionários não suicidavam, não adoeciam, né? Não ia para as drogas, não teria overdose, não teria suas famílias destruídas. Então, mais do que ter é ser, sim, né? verdade. Ser feliz. Você conseguiu ser feliz naquela jornada. Sim, Então, isso é maravilhoso, né? De se ver. Porque as pessoas, às vezes, eu pergunto, né? Em consultório. Quem é você? A pessoa não sabe quem ela é. Perdeu a essência, sim, perdeu a identidade. As pessoas estão sem identidade. Os jovens estão sem identidade. Então, vive por viver, Vive né? por viver, estão andando em bando. Agora é a onda do cabelo não sei o quê. Vai todo mundo. Agora é a onda de não sei o quê. Por quê? Porque não tem identidade. é, Né? E se eu não fizer, se eu não for assim, eu não vou pertencer. é E verdade. eu tenho que pertencer. Então, duas coisas: quem eu sou e eu pertenço a que clã, a que sistema, né? E aí as Sim, pessoas vão se perdendo nisso. Então, não é ter, é ser. Ser quem você é, ser a sua essência, né? Ser. Eu não sabia quem eu era, porque eu ouvi muito por muitos anos: não vai ser nada, não vai ter nada, vai ser vagabunda, batom vermelho é coisa de não sei o quê, sim, né? Roupa vermelha é coisa de não sei o quê. Então aquilo foi sendo criado na minha mente e chegou num ponto que eu não sabia quem eu era. Eu achava que realmente eu não seria nada.
essa questão, né, de estrutura mental, emocional, muito importante Sim, mesmo sim. para todos nós, né? Para os humanos. Na minha sala, quando eu pego uma mulher para levar de frente para o espelho, muitas vezes elas não conseguem se olhar ali, Sim, né? e a nossa família, né, é uma base É uma para a nossa base. vida inteira. Eu falo assim porque eu também tive uma família bem estruturada, vim de uma Uhum. família bem estruturada. Meu pai e minha mãe são casados até hoje, criaram 8 filhos com dificuldade, né, porque não é fácil, né? Mulheres de antigamente tinham bastante filhos, Uhum. hoje a gente às vezes quer no máximo ter 2 e tá bom, Pronto. né? E tem muitos que nem querem. Nem querem. Isso mesmo. Então, assim, eu admiro muito a minha mãe por isso também, porque ela teve paciência e eu olhei um pouco para ela, para mim, eu me vi ali com meus 2 filhos. Assim, eu dei um espaço de um pro outro, tem diferença de 7 anos um pro outro, porque eu já imaginava assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta de cuidar de 2 crianças pequenas? Então, deixa esse aqui crescer um pouquinho, pra me poder Quem sabe ter o ajuda outro. também, né? Isso, e minha mãe me aconselhava, minha filha, cuidado, se cuida, pra minha filha não encher a casa de filhos, porque não é fácil, tal. Aí ela falava, contava a história dela, aí eu, mãe, sim. Aí eu pegava aquilo pra mim, né? Uhum. Aí quando os meninos já estavam crescendo ali, que eu já podia deixar na escolinha ali, pra poder ter um período pra mim, né, cuidar das minhas coisas. Aí eu lembro também da minha mãe, que ela também fazia assim, né, os meninos iam pra escola, ela ia fazer as vendas dela, atender as clientes dela. Eu digo, ó, minha mãe fazia assim, então vou fazer assim também. E deu certo com ela, vai dar certo comigo. Então, Sim. assim, eu fui seguindo os passos da minha mãe. Minha mãe não chegou a ter uma loja física, era um sonho também dela. Mas, assim, eu vejo até que ela se sente realizada por Claro. mim, sabe? Nós somos os sonhos dos nossos Somos. ancestrais, né? Dos nossos Ela se pais sente ali. muito feliz, assim. A minha mãe, eu falo que a minha mãe é o meu maior exemplo. O meu maior exemplo de mulher. Se você perguntar pra mim, Márcia, quem é uma pessoa que você admira, que você, assim, tem esse zelo, esse cuidado, assim, que você se inspira? É a minha mãe, Lindo. sabe? Pra Que mim, ela lindo. é uma mulher extraordinária. Legal, né? Muito lindo a gente ouvir isso, né? Porque não são todas as mães que têm sabedoria, não são todas as mães. As maiores feridas causadas nas pessoas vêm das mães, Às vêm dos vezes, né? pais, né? Uhum. Daqueles que fizeram ou deixaram de fazer, daqueles que agrediram ou que omitiram, não cuidaram, né? Então, relatos assim são difíceis de ouvir. Sim, A maioria, eu mesmo em consultório, a maioria das pessoas que eu atendo, as dores dessas pessoas vem do pai, vem Os da pais. sim, que fez ou que deixou de fazer. É muito lindo. Mas é porque acho que antes eu não tinha esse entendimento, né? A gente É. criava da forma que achava que era Uhum. assim, né? Então, E assim, pronto. às vezes eu tiro por mim também, porque como eu saía muito cedo e voltava só muito tarde, então eu carreguei por muito tempo uma culpa, Uhum. sabe? De não acompanhar o crescimento das minhas filhas, né? Uhum. Mas eu tinha que trabalhar, né? E aí eu quis Exatamente. fazer uma faculdade para aumentar um pouco o orçamento, para, né, ter uma Uhum. profissão. E assim, por muito tempo eu carregava aquela culpa. Hoje não, hoje eu já sou assim, já sou bem resolvida. Fiz a conversa com elas, né? Pedi perdão, me perdoei, né? Uhum. Mas eu acho que isso, às vezes, essa questão da família que a gente não tem esse referencial como você tem, não são muitas que têm esse Não, referencial, não, é né? minoria mesmo. E aí as mães, elas batiam, fazia, é porque elas ensinavam que aquela era a forma de educar, né? Uhum. Aquela era a forma que tá tirando o filho, né, do mau caminho, né? Então, assim, eu entendo esse lado das mães, E né? provavelmente elas sim. estavam replicando algo que elas também aprenderam lá de Reproduzindo trás, né? comportamentos, né? Reproduzindo o comportamento, né? Isso mesmo. Nayane, e você, os seus sonhos, assim, para o futuro? Você já tem filho, Nayane? Já Não, casou? Já tem filho? não tenho Não? filhos. E Ah, não penso em ter. não pensa em ter. Hoje a gente pode escolher, né? Antigamente não podia. Não existia, gente, Sim. anticoncepcional, não tinha nada. Essas mulheres... Difícil. A mãe do meu bisavô, porque eu vi até tataravô, né? Casavam muito cedo no meu sistema. Então, ela teve 27 filhos. Não existia, Bastante. imagina, 100 anos atrás, né?
Não tinha anticoncepcional, não tinha nada. Era filho, enquanto tinha óvulo, tava com filho, Tava né? tendo filho, né? Filhos e abortos, porque não era um atrás do outro, o útero não aguentava aquilo ali, né? Então Sim. era um filho, um aborto, um filho, um aborto, um negócio assim. Então o meu bisavô falava, ele falava assim: ah, era 27, mas vivo ficou só 22. Olha. Nossa. Então é algo, né? Então Sim. hoje nós podemos escolher, não quero ter filhos, quero estudar. Faculdade, minha mãe não teve faculdade, meu pai também não, né? Seus pais também não. Não. Então nós podemos, e os nossos filhos, quem tem filhos, meus filhos todos, né? Faculdade, minha filha tem doutorado, a outra tem um monte Então, olha como foi mudando Sim, isso, né? verdade. Como foi melhorando isso, né? É maravilhoso. Eu não penso em ter filho hoje, agora, Sim, mas se for da agora, vontade de Deus, né? claro. Os meus sonhos, assim, hoje o que eu vivo com a minha família, com a minha profissão, eu tenho bens materiais, coisas que eu jamais pensei em ter, né? Então, assim, a minha vida hoje está muito boa. Então, eu quero poder continuar vivendo dessa forma e ter saúde para desfrutar. Saúde e tempo, Isso né? mesmo. Para desfrutar de mais coisas boas com a minha família, com os meus pais, com a minha avó, né? Que hoje eu tenho só uma avó. Eu acho que o que eu mais sonho é isso, ter a minha família bem, todo mundo com saúde, vivendo em paz, em harmonia. Uhum, Porque, assim, bens materiais a gente consegue, né? A gente uhum. consegue carro, casa, viagens, mas o meu sonho mesmo é continuar vendo a minha família bem, com saúde e poder proporcionar a eles, né, coisas que meus pais talvez não tiveram condições de proporcionar a mim e aos meus Uhum. irmãos e poder proporcionar a eles, isso é algo que me deixa muito feliz, me dá muita alegria. Poder proporcionar para os meus pais, para minha avó Uhum. e ver todo mundo bem, feliz, tranquilo. Legal. E agora o nosso Almeida ali já nos indicou aí que o nosso tempo está finalizando. Quero que vocês deixem um recado para as mulheres que vão nos assistir, né? Qual o seu recado, Naina, para essas mulheres? Às vezes pensam em desistir, pensa que não vai dar certo, que não vai conseguir. Qual o seu recado para essa mulher? Eu acho que quem assistir esse podcast, eu acho que vai ser o mais diferente de todos, porque tem aqui, ela é evangélica, ela falou que é budista, eu sou católica, então vai ser um podcast para você ver várias opiniões, mulheres de perfis totalmente Uhum. diferentes, mas eu percebi que a gente tem muita coisa em comum, né? Por mais que eu não seja mãe, vocês já são, mas a questão da criação, a questão dos sonhos, das realizações, então deu pra sentir isso de cada uma. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir esse podcast vai perceber de três realidades, né? Eu um pouco mais jovem, você já mãe, empreende também. Eu acho que não dá pra gente pensar em desistir, porque sempre tem algo lá no final reservado pra gente, né? E você falou sobre a questão de suicídio. Entre pessoas mais jovens é muito comum e, infelizmente, o índice de suicídio entre as pessoas jovens tem aumentado, né? Muito. E quando eu passei por questão de depressão e ansiedade, querendo ou não, às vezes isso passa, né? E eu sempre pensava, não é justo comigo e nem com quem me ama, né, fazer isso. Uhum. Então, se você, mulher, que às vezes está assistindo esse podcast, você, mãe, já teve suas batalhas internas, externas, por mais que às vezes pense em desistir, se apega em Deus ou em qualquer outra religião, algo que você acredite, algo que você creia, e olhe mais para você. Pensa se de fato isso vale a pena, né? Porque a gente ganhou a vida, eu acho que a gente tem que honrar e viver, estar aqui, estar ao lado da nossa família é tão bom, é tão prazeroso, né? Dos nossos Sim. amigos, a gente se sente viva, isso é muito, muito bom. E às vezes falando parece clichê, mas quem já passou por ansiedade, por depressão e consegue sair disso, acho que a gente valoriza mais ainda os momentos que a gente tem, né? Exatamente. Por isso que eu falo extraordinária vida. Porque eu vi a morte, né, ali na minha frente, com Sim. data marcada, e estar vivo para mim hoje é extraordinário. Lúcia, seu recado para essas pessoas que vão nos assistir. Então,
como tá finalizando, eu quero dizer, eu comecei falando que eu tô ansiosa e passou, né? Eu tava ansiosa e passou tão rápido que eu nem Nem vi, né? sentiu. Assim, eu realmente falo, né, gratidão mais uma vez, né, pela essa grande oportunidade, é a primeira, né, e acho que o recado é isso mesmo que a Nayana falou, né, busque algo diferente, né, queira algo diferente para sua vida, né, se você não está satisfeito com a sua vida, né, com o que você é hoje, mas o que você quer de fato, né, é buscar algo diferente mesmo. Se eu quero algo diferente, o que eu posso fazer para conseguir, né? E assim, não desistir mesmo, assim, sabe? Não importa o que você está fazendo hoje, importa qual é seu sonho, o que você está fazendo para chegar lá, Isso né? mesmo. E sempre olhar, né? Geralmente tem uma amiga do seu lado, geralmente tem uma pessoa do seu lado que às vezes quer falar alguma coisa, mas às vezes fica com vergonha, assim. Então, assim, é olhar para o outro, né? Olhar, não precisa ser alguém muito assim, mas assim, olhar alguém do seu lado deve, né? Pode estar precisando de Uhum. você, né? Isso mesmo. E é realmente isso, querer mudar, né? Querer ser um pouco melhor do que eu sou hoje, né? É isso. Exatamente. E você, Márcia, qual o seu recado para essas mulheres que vão nos assistir? Então, pensando para esse lado, se ela tem um sonho, se ela tem um desejo no fundo do coração dela que ela ainda não realizou, que ela ainda não conquistou, que ela possa levar diante de Deus, contar para Ele qual o seu sonho, né, o que você pretende realizar ainda nessa vida, que Deus vai dar a direção, vai dar o caminhar, né? Porque às vezes a gente quer caminhar, mas a gente fica olhando para os recursos, para o que a gente tem ali, e a gente acha que não tá bom, e a gente fica colocando defeito, a gente mesmo, né? Fica muitas das vezes se auto-sabotando. Então, se você tem algo que você busca, que você almeja, que você quer realizar, leve diante do Senhor e Ele vai te direcionar. E um recado meu, da Márcia, é já começar a fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com aquilo que você já tem. Tem um ditado que quando eu comecei a trabalhar, né, também divulgar na rede social o meu negócio, eu peguei para mim. É melhor feito do que perfeito. Sim. Então, comece com aquilo que você tem e Deus vai lhe direcionando e você vai caminhando. Ele vai abrindo os caminhos a partir do momento que você vai caminhando ali. Ele vai clareando, ele vai abrindo. Então, tome o primeiro passo. Mulher, tome o primeiro passo e tenha atitude e corra atrás dos seus sonhos que você vai conseguir. É isso aí, gente. Tá vendo que lindo? É isso mesmo. Estamos finalizando mais um episódio do Pode Mentalizar. Foi bem diferente, né? Mas foi maravilhoso, foi extraordinário. Pessoas, gerações diferentes, idades diferentes, mas humanas, mulheres, né? Mulheres de carne, ser espiritual, energético nesse corpo de carne que está aqui, né? O templo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, gratidão pela sua audiência, gratidão. Te vejo no dia 25 de outubro lá na FATEC Senai. Vem comigo. Vem viver o extraordinário. Vem viver o extraordinário da sua vida. Não é igual para todo mundo. Cada um tem uma jornada. 25 de outubro, das 9 às 19 horas na FATEC Senai, em Cuiabá. Vem comigo viver essa transformação. Beijo e até a próxima. Fica com Deus.